Então, fui esbofeteado ao tema, e o que eu quero dizer é que tudo é guerra. Tudo é guerra na nossa vida. A paz existe, mas é aquela paz bíblica que Jesus prometeu. Paz em meio à guerra. Como eu cheguei aqui falando para vocês, hoje estava tudo bem. Fui dormir de boa. Falei, vou dormir um pouco mais tarde, meia-noite e tal. Legal, dá para acordar às 5 para fazer a palavra. Show de bola. Mas às 4 da manhã, ou 3 e pouco, cara, eu começo a ver um movimento ali na cama. A Isabela, a gente começou a fazer ela dormir no quarto dela, glórias a Deus. É uma vitória. Ela ainda vai no meio da noite para a cama? Vai. Mas são os pequenos começos, né? Assim que funciona, glórias a Deus. E o Davi não pode nem começar. Mas tudo bem, por enquanto ele está. Erro terrível, mas a gente vai tentando. E aí, cara, acordei ali no movimento, eu já nem tinha muito pego no sono ainda, estava naquela fase ruim. E aí eu vi ele sufocando ali, cara, falei, o que está acontecendo? Daí a Ingrid acordou e tal, e ele já estava cheio de catarro, cara, toda hora tossindo e parava de respirar e tal. Aí, já vou lá para o doutor Guilherme Paiva Trump. Doutor Guilherme Paiva Trump, sempre me salvando. Uma hora ele é advogado, outra hora ele é contador, outra hora ele é médico, e está tudo certo. E outra hora ele é uma ajuda teológica. Perfeito, esse cara manja de tudo, assim como todo mundo que me rodeia no dia a dia. Todo mundo manja um pouco de cada coisa, está ótimo. E aí, chat, cara, tá assim, assado, sei lá o quê. Eu acho que é bronquiolite. E o maior medo que a Ingrid tem, sempre com as crianças, é que elas peguem bronquiolite. Ela tem trauma disso e de meningite. Falei, cara, vai ser clima terrível, né? Eu preciso de uma resposta que não seja bronquiolite, porque senão minha mulher não vai dormir. Enfim, a resposta, por enquanto, foi bronquiolite, pelo Guilherme Paiva Trump. A gente está levando no hospital daqui a pouco. Mas a Ingrid passou a noite inteira sentada, retinha, com ele acordado ali, retinho também, para não sufocar. Falou, dorme aí, senão você não vai conseguir pregar. Consegui dormir lá pelas 6 da manhã, e aí falei, vou dormir 2 horas, acordei às 8, já fiz a pregação correndo, e estamos aqui. É uma guerra. Mas o que é interessante? No meio disso, quando a Ingrid acordou, ela falou, estava sonhando. Falei, com o quê? Ela, cara, eu estava sonhando com a igreja. Falei, então conta, porque tudo tem uma ligação. Ela falou, estava na igreja, e aí eu via as cadeiras cheias, e cada um que estava nessas cadeiras, culto após culto, trazia mais e mais gente. Falei, opa, a gente está no meio de uma guerra. A gente está no meio de uma guerra. E eu já sabia que eu ia pregar sobre isso. Então foi só uma confirmação. Então, igreja, tudo é guerra. E aqui começa onde eu vou abrir o coração. Eu tenho falado já há muito tempo que não importa quantas pessoas estão aqui. E realmente não importa. Porque o que eu estou fazendo aqui é para Deus. Eu não estou aqui para agradar vocês. E muitas vezes eu não agrado. E talvez muita gente tenha saído porque ouviu uma palavra que não agradou. Mas eu vou fazer o quê? A palavra veio de Deus. É pesado? É pesado. Cara, teve uma hora que Jesus chegou ali, estava pregando para a multidão, para os discípulos, e daí os discípulos começaram a falar, a sua pregação é muito pesada. E começaram a ir embora, o povo começou a ir embora. E daí os discípulos falaram, o povo está indo embora. Aí Jesus vira para ele e falou, cara, vocês não querem ir também? Porque todo aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não é digno de mim. Tal. Nossa, pesado. E daí vão lá os discípulos e falam a famosa frase, para onde nós iremos se só tu tem palavras de vida eterna? Então o evangelho, ele não é esse evangelho água com açúcar,
o evangelhozinho batido com leite moça, um pãozinho com doce de leite no meio, feito na churrasqueira, delicioso. Não é. O evangelho, ele é amargo. Ele começa doce, mas ele começa a ficar amargo dentro de nós. Ali como Jeremias, não é? Ou foi Jeremias que comeu o rolo? Não. Hã? Quê? O rolo. Enfim, o profeta comeu o rolo, a falta de sono. E aí ele fala, cara, começou doce, mas aquilo ali, dentro de mim, começou a ficar amargo, amargo, amargo. E esse é o rolo das Escrituras. Elas são amargas, elas nos quebram, mas é para reconstruir. O profético, ele vem para nos quebrar. O pastoral, ele vem para nos reconstruir. E o apostólico, ele vem para chutar a nossa bunda, para enviar. É assim que é a palavra. É guerra. É guerra. E aí, então, voltando, eu tenho falado, cara, se tiver uma pessoa aqui, amém, eu vou pregar do mesmo jeito e vou continuar. Se não tiver ninguém, eu vou pregar para minha família aqui, para os anjos e para o YouTube. E vou continuar. Só que o problema é que não existem heróis na fé. Não existem. Cara, e a gente é abatido no meio disso. E abrindo aqui o meu coração, cara, toda pregação, todo domingo quase, eu chego aqui pensando, meu Deus do céu, eu vou desistir, vou ligar para o pastor Digão e vou ver o que está rolando, o que a gente faz. Só que todas as vezes eu estou pregando e talvez mais do que vocês eu estou sendo ministrado pela palavra, e aí eu termino a pregação falando, eu estava louco, eu preciso continuar. Meu Deus, é maravilhoso, olha como Deus veio, e olha o que Ele fez, e olha o que Ele está fazendo, que loucura. Só que aí de novo, no domingo, meu Deus, eu vou desistir, e aí eu venho de novo, prego, que loucura, eu pensei em desistir. Não, burro. Cara, eu e você somos assim. Só que aí no domingo passado eu fui mais longe. Final de férias, né? Tinha poucas pessoas aqui. A gente estava em 5, eu acho. E aí a gente fez uma roda aqui, tipo célula, e foi muito legal, e cada um compartilhou. Foi legal. Mas ali não foi desse jeito que Deus me ministrou. E sendo vulnerável, eu falei para a Ingrid, falei, vamos ali em outra igreja pegar um louvor, tal, ouvir uma palavra, porque a gente também precisa se alimentar, né? E fui almoçar antes com ela, tal, eu falei, amor, não sei, cara, hoje eu estou pensando seriamente em desistir. E aí? O que você acha? Ela, você está maluco? Deus deu uma missão para a gente. E eu sei onde vai acabar isso. Aqui nem é o começo. Vamos permanecer. Vamos fazer. Os encontros de mulheres vão voltar. Cara, eu vou fazer um evento, as mulheres vão voltar a multiplicar. Falei, então se você fizer, eu também vou fazer com os homens. Mas não sei. E aí, no fim das contas, a gente foi para esse culto. E por dentro a minha oração era, Deus, cara, fala comigo nesse culto, que é para a gente acabar essa fase e eu ficar nessa igreja, talvez, porque eu não vou mentir, cara, me faz muita falta ter uma igreja grande, cara, ter uma estrutura. Eu falo contra isso em muitas pregações, não contra a estrutura em si, mas contra buscar um lugar como esse só por causa da estrutura da multidão. Mas, cara, o meu coração tem saudades, talvez de épocas que não voltem mais e que esse lugar nem exista mais como era. Mas meu coração tem saudades. Então, volta e meia a gente se pega na comparação.
E isso é um perigo. A gente se pega olhando para trás, e esse é o começo do fim. E aí, chegando lá, velho, o Arthur e a Agatha também foram com a gente. Chegando lá, cara, a adoração são duas meninas do lugar da estação passada, então você também começa a se sentir meio que em casa. O tipo da galera também. E a estrutura. E aí eu falei, que da hora, nossa, o áudio ali, o louvor no talo, cara, que saudade, mão para cima ali, mano, que saudade. E aí a minha cabeça já começou a ir longe, eu falei, não é que eu vou largar o povo, mas eu vou trazer todo mundo para cá, a gente já abre uma célula desse lugar, fica todo mundo junto, e aí, nada que o Senhor me entregou vai se perder, e fica essa nova estação, e eu já me vi ali servindo. Aí, como diz o Tilly, que deveria estar aqui, não está? Está tudo errado, mas Deus às vezes é amostradinho, como ele fala. E aí, o pastor pegou o microfone e falou, hoje eu vou falar aqui uma palavra que, cara, serve na vida de todo mundo já passou, vai passar, essa palavra é muito útil, talvez não seja para você agora, mas em algum momento vai ser. E aí ele só abriu no telão, velho, aí eu passei vergonha, foi assim escrito bem grande, não desista. Falei, velho, Deus, você está tirando com a minha cara, já entendi. E do começo ao fim da pregação, foi Deus me esbofeteando, pá. Falei, que humilhação, e o choro descendo, mano, e Deus visitando por dentro, e enchendo de novo com minha energia, falando, meu Deus, como eu sou louco, como eu posso pensar em retroceder, porque às vezes, a gente quer o confortável, cara, é absolutamente zero confortável estar aqui. Tem pessoas que amam estar aqui no altar, que adorariam, não que não seja uma honra, mas meu Deus do céu, é muito desconfortável, é meio que carregar o peso do mundo, apesar de que esse peso não é meu e eu preciso saber, e está tudo bem. Só que, cara, tem muita gente que recebeu um chamado, e que quando estava quebrado, isso ele falou na pregação, e mano, esse não foi nem um tapa na minha cara, foi um soco no nariz. Tem gente que estava quebrado, passando perrengue, em depressão na época, e nessa época, era a época que mais servia, que mais se dava, e aí Deus mudou a fase, porque a fase muda, você ora, uma hora a fase muda, e aí para a honra e glória do Senhor, a gente começa a ganhar muito dinheiro, para derramar também sobre os outros, só que começa a ficar, essa parte do que era o desconforto, começa a ficar muito confortável, e daí você fala, cara, eu vou passar esse desconforto para quê? Olha aqui, minha vida está tão boa, por inteiro, só nessa parte que eu estou apanhando, vou ficar só com essa parte, vou aproveitar com a minha família, vou aproveitar essas condições. Meu Deus do céu, às vezes os presentes que Deus dá para a gente se tornam a nossa maldição, e isso é um perigo. Existe uma guerra silenciosa, existe uma guerra na pior trincheira que alguém pode estar, e essa pior trincheira é na nossa mente. Esse é o pior lugar onde a guerra acontece. Tudo está bom em volta, ninguém está vendo que você está nessa guerra, mas aqui dentro o negócio está fritando, o negócio está louco, a guerra está acontecendo. Existe um livro que é maravilhoso, e se você quiser anotar o nome dele, ou depois a gente manda no grupo, ou a Anne que fica mandando os grupos lá em PDF, pode mandar para a gente também, que esse você deve ter, é um clássico da Joyce Meyer,
Guerra no Campo de Batalha da Mente. Esse livro é maravilhoso, e ela tem também uma série de pregações sobre esse livro. Eu, se fosse você, entrava ali no YouTube dela e via, na época que eu estava em depressão, cara, todo dia eu pegava uma dessas palavras e me ajudava demais, porque é ali onde Satanás vai mais trabalhar, na minha e na sua mente. Então vamos lá, texto base, Lucas 9,51, está escrito assim, são dois textos base, tá? Lucas 9,51 e 9,62. Está escrito assim: e aconteceu que, ao se completarem os dias que se devia ele ser deixa eu ler em outra tradução, que vai ficar melhor. Pronto. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Esse é o texto 1. Agora vamos lá, o 62. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Duas passagens aí, uma bem perto da outra, em que a gente vai se basear e vai justificar o título. Deixa eu adiantar aqui a palavra. Pronto, vamos lá. O background ali de Lucas 9,51, que diz que Jesus partiu resolutamente para Jerusalém, é o seguinte: Jesus sabia que em Jerusalém ele não ia ter férias, ele ia estar no lugar mais difícil que ele poderia estar. Jerusalém, para ele, não ia significar aplauso, não ia significar conforto, não ia significar um lugar de repouso. Mas ao contrário disso, Jesus sabia que Jerusalém ia ter traição, ia ter abandono, ia ter rejeição, ia ter humilhação, ia ter espancamento, ia ter uma coroa de espinho, uma cruz e uma morte. E mesmo assim, Jesus firmou o rosto naquela direção. Ele não permitiu que a dor futura mudasse a direção do presente. E isso aqui fica de lição já de cara para mim e para você. A dor futura ou a dor presente, ela não pode fazer a nossa direção mudar. A gente precisa seguir. Ele não deixou o sofrimento esperado, que o sofrimento esperado fizesse ele abandonar a missão que ele recebeu. Jesus, ele não estava sendo levado para Jerusalém pelas circunstâncias, e eu e você não podemos ser levados para a nossa próxima etapa pelas circunstâncias. A gente precisa ter uma firme convicção de uma missão. Jesus estava indo para Jerusalém por uma decisão, e depois disso 3 pessoas apareceram dizendo que desejavam seguir ele. E uma disse: eu te seguirei para onde quer que fores. E Jesus responde que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Para o outro, Jesus diz: siga-me. Mas aquele homem responde: deixa-me primeiro resolver outra coisa. E outro vai lá e afirma: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me da minha família. Então Jesus declara: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então o que a gente pode perceber aqui? Que a grande batalha, ela não é sobre caminhar, ela é sobre uma direção. Caminhar é fácil, a gente consegue se manter caminhando, mesmo que seja mudando a direção. Porque tem gente que fala que o importante é caminhar, mas o que eu vou te falar aqui é que o importante é caminhar para a direção que Deus te mandou. Essas pessoas, elas queriam seguir, mas elas queriam seguir estabelecendo as condições delas. Elas queriam um chamado, mas elas também queriam preservar a rota de fuga.
Sabe o plano B? A gente não pode ter plano B. Elas queriam Jesus, mas continuavam olhando para o que poderia ficar para trás. Então Jesus está dizendo: quem decidiu me seguir precisa definir para onde os seus olhos permanecem apontados. Então a pergunta é: para onde os seus olhos têm apontado? E eles tendo apontado para esse lugar, será que eles têm se desviado da onde Jesus mandou eles permanecerem? Será que a gente tem olhado para Cristo só? Ou a gente tem olhado para o lado ou para o plano B que está guardado aqui no bolso? Sem plano B? Quem conduz um arado não pode caminhar olhando para trás. Se ele olhar para trás, o sulco, não é suco de fruta, sulco, tipo o sulco, sai torto. Por quê? Pensa aí, o que o arado fazia? A pessoa pegava o arado, nossa, lembrou disso? Nem eu lembrava. Muito bom, obrigado, Dederico. O spray milagroso. Esse é forte. Muito obrigado. Então, por quê? O arado ele era passado na terra, ali tinha que ficar uma fileirinha perfeita. Só que, se a pessoa que estava passando o arado olhasse para trás, o arado começava a ficar, o sulco começava a ficar torto. Só que no reino as coisas não podem ser tortas. No reino existe lei, ordem e uma direção. Por isso que Jesus fala, tendo pegado o arado, cara, você não pode mais olhar para o que passou. Olha para frente. Se foi errado para trás, olha para frente. Se para trás você acha que foi melhor do que está indo para frente, continua olhando para frente. Não muda. E tem gente que ainda está na igreja, mas emocionalmente está olhando para trás, como eu estava no final de semana passado, e em volta e meia, quando isso acontece, a gente ainda está servindo, mas imaginando como seria abandonar tudo. A gente ainda está aqui, tocando, ouvindo a palavra, cara, cuidando das crianças, mas pensando como seria se eu abandonasse a direção que Deus me colocou. Uma coisa que eu falei a vida inteira, ouvi a vida inteira, preguei a vida inteira, se Deus te plantou num lugar, permanece, até que Ele mesmo te mande para outro. Mas se Ele não fala nada, você permanece. Soldado, se você foi colocado numa posição, você permanece nela, até que seu superior venha e te troque. Permaneça, permaneça, não saia da sua posição. Soldado que sai da posição, vai para a cadeia no quartel. Não é? É um desertor. É pesado, mas é verdade. Então tem gente ainda cansada e imaginando uma porta de saída, só que acha que ainda está no chamado, mas mentalmente tem negociado esse chamado. Eu e você, a gente pode estar olhando para trás e nem percebendo, e achando que está agradando Jesus, achando que não abandonaria Jesus. Eu e você achamos às vezes Pedro fraco, né? Que ele negou Jesus. Ora, se a gente for se autoexaminar, e a ceia é sobre isso, será que a gente não está fazendo pior que Pedro? E aí Jesus vai ter que vir atrás da gente, assar um peixinho ali na praia, e esbofetear 3 vezes, que nem ele me esbofeteou domingo, só que foi muito mais do que Pedro. Foi, pelo menos ali umas 15. Com Pedro ele fez 3 vezes. Pedro, tu me amas?
Lógico que eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Então, Pedro fez a mesma coisa que eu queria fazer. Olha lá. Pedro foi chamado para cuidar das ovelhas de Jesus. E ele negou e voltou para o lugar onde ele tinha segurança, sossego, que era pescar. Mas Jesus fez ele pescador de homens. Ele voltou atrás, voltou para a parte, cara, que não tinha clima terrível. Ele sabia fazer. Olha só, igual a gente. E aí Jesus 3 vezes: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Não abandona, apacenta as minhas ovelhas. Cuida, porque eu te dei uma missão, Pedro. E não é mais pescar peixe, é pescar homens. E pescando eles, cuidar deles, fazer discípulos, batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E povoar os céus. Então se mantém na sua posição. Se eles vierem atrás de você, Pedro, paciência. Você vai negociar para não passar ali pelo clima terrível que vai vir no final. Pedro, eu te treinei para isso. Você vai morrer pelo Evangelho. E Pedro é Pedro, né? Tá, tudo bem. Você falou que eu vou morrer pelo Evangelho. Mas e ele? Você não falou. Ele estava falando de João. Ele você não falou. E aí Jesus é fofo. Mas às vezes ele dá porrada. Aí ele vira lá: ô Pedrão, o que te importa ao final dele, velho? Numa boa? Faz o seu. Dele, eu me importo. Tá bom? E aí Pedro, no fim das contas, aceita, volta. E quando ele volta com mais poder. E na primeira pregação de Pedro, cara, um estádio inteiro ali da época se converte. E a pregação de Pedro antes era terrível. Ele não conseguia, cara, converter ninguém. E aí, mais para frente, vai falar que a sombra deles, só de chegar perto, curava as pessoas. Não por causa da sombra deles, não é isso. Mas porque eles estavam tão cheios da glória, que só de chegar perto, a glória contaminava o lugar. E onde Jesus está, vai ter cura, vai ter prodígio, vai ter maravilha. Mesmo que seja para uma pessoa, para duas, para três, para 1000, para 10 mil, para 100 mil, para uma nação inteira que tiver na TV. Não importa. Cara, pode ser uma pessoa. Essa é a missão. Então, se a sua mão está no arado, aonde está os seus olhos apontando? Eu não vou retroceder. Vocês não vão retroceder. A gente não pode retroceder. A gente não pode retroceder. 2 Coríntios 10, 4 a 5 diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e todas as pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Paulo diz aqui que a gente não deve levar cativo apenas o comportamento, mas a gente deve levar cativo os pensamentos. Por quê? É onde está a maior guerra. Leve cativo todo pensamento, porque a desistência, ela começa pequena, ela começa com um pensamentozinho intrusivo, e aí você vai alimentando. É como o pecado. O pecado, ele começa num pensamento, ele não começa simplesmente no ato. Quando você pecou no ato, é porque esse pecado já aconteceu primeiro aqui, e ele já tomou conta daqui. E a desistência é a mesma coisa. Ela começa pequena, em um pensamento, e aí antes de se tomar uma atitude, ele aparece como uma sugestão. E antes de alguém abandonar o chamado, essa pessoa começa a conversar com a possibilidade. Veja bem, olha aqui, vamos fazer.
Vou trazer para o tempo de faculdade. Uma análise SWOT da situação. Vamos lá então? Traça aqui um risco no meio, traça um aqui. Olha só, é uma cruz, né? Enfim. Aí você vai colocar aqui positivo e negativo. Se eu tarararararará, o que vai vir de negativo? E o que vai vir de positivo? E daí eu pego ali e pondero os dois. A gente começa a fazer isso na nossa cabeça, antes de tomar a atitude. E antes de alguém trair alguém, essa pessoa começa a imaginar também. O adultério é assim. Começa na mente. Começa cobiçando a mulher dos outros, o marido dos outros. E daí é só um pensamento. E daí esse pensamento vai tomando forma. E daí começa a imaginar cenas. E daí o olhar para essa pessoa já começa a mudar. E aí as coisas vão ali sendo construídas. E aí, se essa pessoa tem acesso a essa que ela está desejando, as conversas, que, por exemplo, podem ser no ambiente de trabalho, tudo bem. Homens vão ter que conversar com mulher vão ter que conversar com homem no ambiente de trabalho, e está tudo certo. Só que existe um limite. Então, quando a coisa começa aqui, começa a descer para cá, eu começo a ferir princípios. E ferindo princípios, eu começo a ultrapassar limite de conversa. E tendo ultrapassado o limite das conversas, as coisas vão ficando pesadas. E aí, a palavra vai falar em Provérbios sobre a mulher estrangeira. Porque daí os lábios dela são, chamam a atenção. E as palavras dela descem doces ao coração. E quando você vê, dançou, caiu, traiu, realizou, adulterou. Então, antes de alguém abandonar a igreja, começa a construir uma justificativa. Olha só, não, é porque eu não sou tão alimentado assim. Olha só, poxa, eu não gosto de estar em um lugar que, está meio perdedor assim. Veja só, sei lá, tem esse defeito. E, vai ter defeito. Vai ter muito defeito. No altar, no louvor, no povo, na estrutura, tudo é defeituoso, porque até que Jesus venha, tudo vai estar quebrado. Mas quando Ele vier, todas as coisas vão ser redimidas e restauradas. Se tudo ficar perfeito, a gente já pode ir para o céu, né? Já ganhamos todas as vidas que era para ganhar, não é mesmo? Aqui, mano, são os anjos cantando, não é? Aqui é os anjos. Aqui todo mundo já sabe tudo de Bíblia e pratica, né? Poxa, eu, sou pregador Billy Graham, né? Olha lá. Então não é assim o negócio. Antes de alguém largar a missão, começa a repetir: talvez não valha mais a pena. Só que Satanás, ele não precisa controlar a sua mente. E a dica aqui é: se você está esperando que ele controle a sua mente, ele não vai. Ele não vai controlar a sua mente. Só depois que você estiver endemoniado. Aí o demônio, vira universal o negócio. Ele vai tomar conta de você. Você vai subir aqui, eu vou pegar o microfone. Quem está aí? Aí ele já controlando a mente. Daí você nem vai lembrar o que rolou aqui e passou vergonha. Então cuidado. Brincadeira, a gente jamais vai expor alguém. A gente leva ali dentro e desce porrada. Então, Satanás, ele não vai controlar a minha e a sua mente. Ele não é onisciente. Ele não conhece todas as coisas. Ele não possui o poder que Deus possui. Mas ele observa. Satanás é um ser milenar. Só de olhar o nosso comportamento, ele sabe ler. São milhares de anos aí vendo o ser humano. E não se esqueça, ele era um dos anjos mais poderosos que Deus criou. E ele não perdeu os poderes dele. Ele continua com os mesmos poderes.
Então ele observa, e aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai sugerir, ele vai tentar influenciar o meu e o seu pensamento. Ele vai dar pequenas sugestões. Olha lá, está difícil. E aí você não vai saber se é a voz dele falando, se é a sua alma. E se você estiver perdidinho, talvez você ache que é o Espírito Santo. Clima terrível, porque Satanás sabe fazer bem feito. E aí ele sugere, ele lança setas, ele apresenta possibilidades. E ele tenta fazer com que você confunda uma sugestão maligna como uma conclusão pessoal. E daí ele sopra. Você está sozinho, ninguém se importa, o seu trabalho não está dando resultado, você está perdendo tempo, era melhor antes, em outro lugar seria mais fácil, você já fez o suficiente, talvez Deus tenha esquecido de você, talvez seja a hora de parar, porque existem estações, talvez você não esteja lendo bem as estações. E se você não vigiar, ele começa a dizer, eu acho que... Mas talvez não seja você pensando, seja ele. Talvez seja uma seta tentando se alojar na sua mente. E a desistência, então, ela começa como uma sugestão antes de se tornar uma decisão. E pensar em desistir não significa que você desistiu. Isso é uma notícia boa. Cara, senão a gente estava lascado. Porque o que a gente pensa de atrocidade o dia inteiro, a gente já estava condenado. Mas eu preciso começar a purificar minha mente, renovar minha mente, que nem Paulo fala. Cara, não se conformeis com a cultura desse século, mas renove a sua mente de acordo com a palavra de Deus a cada dia. E daí você vai tendo a mente transformada, até que a mente de um Cristo maduro seja formada em nós. E aí fica muito mais difícil Satanás chegar na gente. E sabe quem passou por isso? Jesus. Satanás oferece atalhos para Jesus. Satanás faz sugestões para Jesus. Então Jesus caminhou ali, ele tinha os discípulos, chegou a hora dele se batizar. Para o quê? Começar o ministério, começar a caminhada dele até o final. E já sabendo o final, então ele vai ali, João Batista batiza ele, o céu se abre, esse é o meu filho em quem me comprazo, cara, ouçam ele, show. E agora, aonde o Espírito Santo leva ele? Antes de entrar para o ministério, o Espírito Santo leva ele para o deserto. Existe a fase do deserto e ela não é fácil. Então Jesus vai jejuar 40 dias no deserto. E aí, tendo ido para o deserto, tendo jejuado uns dias, quem aparece? Satanás. E o que ele faz? Sugestões. Como ele faz todo dia na minha e na sua mente. Então em Mateus 4, 8 a 10 está escrito: depois o diabo o levou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo mostrou a Jesus todos os reinos ali da terra. E Jesus veio para reinar, não veio? Pô, se você veio para reinar, estou aqui, estou te dando todos os reinos, de bandeja. Um atalho, mais fácil. Jesus veio para estabelecer o reino. Jesus receberia as nações. E o inimigo estava oferecendo algo que possuía aparência de destino. Então toma cuidado, tem coisas que têm aparência de destino. Mas tinha uma diferença. Ele oferecia uma carona sem cruz. Olha que legal. Eu vou te dar o seu destino sem o processo.
Maravilhoso. Só, cara, não vai demorar 3 segundos. Numa boa, se ajoelha e me adora. 3 segundinhos, te dou tudo. Olha aí. Aí a gente já resolve essa parada. Você não precisa passar tempo aqui até chegar no destino final. Eu resolvo agora, indolor, sem gastar dinheiro. Olha lá, sem cruz. E daí, era como se ele dissesse: Jesus, você pode ter o resultado sem passar pelo processo. Você pode ter um reino sem o Getsemane. Uau! Você pode governar sem ser ferido. Você pode chegar sem obedecer ao Pai até o fim. E o atalho, ele oferece o destino, mas exigia a perda da missão. E Jesus sabia, não basta chegar ao lugar certo, é necessário chegar pela vontade do Pai. E nem toda porta aberta é uma direção. Eu chegar no destino sem processo, sabe como é que chama? Feitiçaria. A feitiçaria é isso. É eu querer fazer acontecer alguma coisa sem Deus. Eu pego um atalho, porque dá para pegar atalhos. E aí, por exemplo, na Cabala é isso. Eu te ensino os atalhos para conseguir as promessas sem passar o processo. Não é? Cabala é feitiçaria judaica. Simples assim. Não é? Gostoso, pô. Tem cara de destino. Tem cara de destino. Mas não é destino. É perdição. E aí a palavra fala que feitiçaria é rebeldia. E se é rebeldia, o meu lugar é o inferno, não é? Porque quem foi o primeiro rebelde? Satanás. Cara, ele é craque em convencer os outros. Ele convenceu 1/3 dos anjos. 1/3 dos anjos a se rebelarem. Eles estavam no ambiente perfeito. Eles estavam diante de Deus. Eles tinham tudo. Eles tinham a glória. Eles viam a face de Deus. E o cara foi tão bom que conseguiu, dando sugestões, desviar 1/3 desses caras poderosos. E por que eu e você ficamos tranquilinho na frente do diabo? Satanás, ele não é um leão sem dente que a gente imagina. Satanás é poderoso, mas maior é o que está em nós do que aquele que no mundo está. Então, através de Jesus eu venço ele, mas através da força do meu bracinho e da minha inteligência, eu tomo um pau. Então toma cuidado. Nem toda porta bonita é direção de Deus. Tudo que o Satanás ofereceu era bonito. O inimigo raramente vai falar: cara, abandona Deus. Muitas vezes ele diz: escolhe algo mais confortável. Vai para um lugar onde você não precise sofrer tanto. Continua adorando. Procura uma missão que não exija a sua cruz. Ele tentou tirar Jesus da cruz oferecendo os reinos. Ele tenta tirar a nossa missão oferecendo alívio imediato. Não é o que a nossa geração busca? Dopamina imediata. Dá uma scrollada aí nos Reels, nos Shorts. Dopamina. Cara, tá triste. Hoje o dia tá ruim. Vamos tomar um cafezinho ali com um bolinho de cenoura com chocolate, que o buraco que você tá no peito, cara, esse bolo vai ser como um abraço. Não é? E você vai estar bem rápido. Só que você não está resolvendo o problema que estava ali, né? Você só camuflou com um pouquinho de açúcar ou um pouquinho de dopamina. Não que isso seja pecado, ok? Mas as coisas começam assim também. É como se fosse um GPS e uma saída antecipada. Às vezes a gente está numa direção difícil, o trânsito está pesado, o caminho está demorando. Então, a gente abre o Waze com uma saída. Mas nem toda a saída leva ao destino. Principalmente se você estiver usando o Waze no Rio de Janeiro. Por isso que eu não piso lá. Desculpa vocês que já moravam. Mas se você for seguir o Waze no Rio de Janeiro, talvez você pare no meio de uma favela, tentando cortar o caminho. Olha só, é meio isso. Então vamos lá.
talvez a sua rota de fuga seja abandonar o casamento em vez de enfrentar uma conversa. Porque tem gente, e a gente já tratou isso no ND, que foge de confronto. E tem gente que dá piti e fala que é sanguíneo, não é? Olha só. Trocar o trabalho apenas porque o processo está difícil. Enterrar um sonho porque o resultado ainda não apareceu. Parar de evangelizar porque ninguém respondeu. Parar de servir porque ninguém agradeceu. Abandonar uma responsabilidade porque você se decepcionou. Ou procurar uma nova identidade porque a atual exige renúncia. Nessa era que a gente está vivendo, é isso. Às vezes ser homem é difícil demais, né? Então vamos procurar uma identidade aí diferente. E vice-versa, a mulher também. Fazer o quê? Existem momentos em que Deus manda a gente encerrar ciclos. Só que existem momentos em que Deus muda a nossa direção. E existem lugares dos quais Deus realmente nos retira. Mas existe uma diferença entre a gente ser enviado por Deus e fugir por causa da dor. Então não saia porque você está ferido, ou cansado, ou frustrado. Leva a dor até o altar. Esse é o único lugar. Aquele dia, mesmo eu tentando achar uma saída para a minha dor, eu estava diante do altar. E quando você está diante do altar, existe um Deus que responde e que alinha a direção. Existe esse Deus que apareceu para Pedro, mesmo depois que ele mudou a direção. E ele fez de um modo gentil. E cada um vai ter a sua linguagem. A minha sempre foi a porrada na cara. Se você tentar me educar aí, sendo gentil, cara, não vai funcionar. Então Deus sempre vai responder comigo com os tabefe. E está tudo certo. Se com você funciona no amor, ele vai vir no amor. Só que quando você leva a dor diante do altar, cara, não tem como não ter resposta. Ele está ali para isso como ele estava para Pedro. Se ele chegasse ali e desse tabefe na cara de Pedro, talvez Pedro não entenderia. Porque Pedro tinha muita rejeição dentro dele desde o início. Pedro queria ser amado. Então Jesus fez o seguinte, esperou ele ali na praia, fez uma fogueira, pegou peixe, assou para ele, falou, senta aqui, vamos trocar uma ideia de pai para filho. Alimentou ele e confrontou no amor. Tudo bem, depois Pedro falou bobagem e ele deu de leve. Mas cara, Jesus vem quando você está de frente do altar. E Ele responde, Ele restaura, Ele ressignifica a rota. Ele enche o nosso coração de novo de um fogo. Aí sim, como Jeremias, que falava, eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que eu não consigo conter. Eu preciso colocar para fora. Não dá para ficar sem pregar. Eu preciso pregar, porque está aqui queimando. E se eu deixar queimar, eu vou explodir. Esse fogo volta, como voltou para Jeremias. Então leva a sua dor para o altar. Leva o seu pensamento cativo. Espera a voz de Deus ficar mais alta que o seu cansaço. O alívio imediato ele pode custar o propósito eterno. Jesus olhou para os reinos e respondeu, retire-se, Satanás. Em outras palavras, eu não trocarei a vontade do Pai por um caminho mais fácil. Eu não trocarei a cruz por uma coroa falsa. Eu não abandodarei a missão para evitar o processo. E para a gente ir para o final, quem colocou a mão no arado não vive de empolgação. A empolgação vai passar. Simples assim. Vai passar. Vai passar no ministério, vai passar no casamento, vai passar no trabalho, em todas as áreas da sua vida. A única certeza que eu posso te dar é, a empolgação vai passar. E se você depender dela, acabou. Hebreus 10, 35 a 39, eu vou ler aqui uma parte.
Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm a fé para preservação da vida. Eita! Preservação da vida. Então a fé cristã não é construída sobre empolgação. A empolgação é boa. No começo Deus quer te empolgar, Ele te enche de presentes. Ei, vamos fazer o truque de marketing aqui. Ó, entrega tudo para Ele. Empolga. Depois a gente vai tirando aos poucos, porque a gente quer que Ele busque, não é? Então vamos tirando aos poucos, vai ficando mais difícil e tal. Mas isso é processo. Deus não está enganando ninguém. Tá? Então a empolgação é boa, a alegria é boa, entusiasmo é bom, os cultos cheios são maravilhosos, as pessoas respondendo o apelo no fim, um monte de gente aqui se convertendo, as famílias sendo transformadas, é maravilhoso. O crescimento, a gente ama ver crescer. Eu já peguei fase dessa igreja aqui crescendo. Cara, teve época que a gente teve 200 membros aqui. Teve época que a gente falou, meu Deus, não vai caber nesse salão. Onde a gente vai agora? E é maravilhoso. Mas nada disso pode ser o fundamento da nossa permanência. Essa carta aqui para os Hebreus foi escrita para uma igreja que estava enfrentando perseguição, para uma igreja que estava enfrentando desânimo, para uma igreja que estava passando perrengue. E foi sobre permaneça. E daí em Hebreus, o autor começa a falar ali também dos heróis da fé, que, cara, não fizeram isso por uma glória de agora, mas por uma glória vindoura, por uma pátria vindoura. Como? Pela fé. Como que eu permaneço na missão? Pela fé, pela fé, pela fé, não pelo que eu vejo, mas pelo que eu sei. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se crê. Simples. Não está acontecendo? Se Deus não mandou eu me mover, eu permaneço, porque pela fé vai acontecer. Não importa o tempo, vai acontecer. Não importa a ocasião, vai acontecer para todas as áreas da nossa vida. Você continua porque você foi chamado. Os sentimentos, eles variam, são muito instáveis. Uma hora eu quero sorvete, outra hora eu quero churrasco. Eu não sei o que decidir. Os meus sentimentos são loucos. Eu preciso do meu remedinho de manhã, do Venvance, com laudo. Não se mediquem. Só que quando eu tomo Venvance, cara, o meu coração fica quentinho, eu amo todo mundo, vem aqui, deixa eu pregar Jesus. A pupila fica dilatada. O 10 chega de manhã, você tomou seu remedinho, né? Só que quando dá 5 horas da tarde, meu irmão, sai da frente, porque dá o crash. E aí, velho, não queira estar na minha frente. Aquilo que eu já amava, meu irmão, Jesus me ajuda. Então os sentimentos variam, o nosso dia varia, a nossa vida varia. São fases começam, fases terminam. Mas o chamado de Deus, ele não pode ser governado por uma semana ruim, não pode ser governado por um mês ruim, por uma fase ruim. Se Deus mandou, eu preciso ir até o fim. O arado, ele não é conduzido por aplauso. Um agricultor, ele não olha para a terra todos os dias esperando aplauso. Ele abre o sulco ali no chão, ele planta a semente, ele trabalha debaixo do sol, ele se suja, ele espera. Durante muito tempo, tudo parece enterrado. Mas o fato de ele não ver a semente não significa, a semente crescendo não significa que ela morreu. Ela está criando raízes, como eu falei no culto retrasado, raízes do carvalho, por exemplo,
que são as maiores que tem. A semente trabalha no escondido, e talvez a gente esteja olhando para uma igreja pequena e dizendo: ela está minguando. Os olhos naturais vão dizer isso. Os meus olhos, talvez quando o Venvance venceu, vão dizer isso. Mas Deus pode estar olhando para uma raiz e dizendo: está criando profundidade. Talvez a gente veja aqui algumas famílias, mas Deus não trabalha só com multidões. Ele começou com 12 que mudaram o mundo, e a gente tem mais do que 12. E se esses 12 mudaram o mundo, se a gente fizer certinho, se a gente não desistir, se a gente se juntar, se cada um fizer a sua parte, se a gente se doar, e se a gente principalmente cumprir o que a gente foi comissionado, o quê? Pregar para toda criatura. Ide, cumprir o ide. Se todo domingo eu trouxer nem que seja uma pessoa, ou se a cada 15 dias eu trouxer uma pessoa, ou, cara, você mais bonzinho, se a cada um mês você trouxer uma pessoa e a gente cuidar dela, cara, essa pessoa também vai entender o ide, e daqui a pouco ela está trazendo alguém, porque Jesus vai mudar a vida dela. E nesse ponto, a gente já vai estar maduro o suficiente, cara, para todo mundo aqui cuidar dessas pessoas. Não só eu, não só a Ingrid, não só o pastor Digão, não só a pastora Débora, mas todo mundo. E aí vai ficar muito mais fácil, essas pessoas vão se sentir muito mais abraçadas, e aí elas vão permanecer. E aí a gente vai ter um lugar saudável, a gente vai ter, aí sim, a família que a gente profetiza, porque até aqui a gente não é, vamos falar a verdade. Mas a gente profetiza, e está tudo bem. Jesus começou com os 12, no Getsêmani, 3 foram mais perto, na cruz, todos fugiram, ficou 1. No cenáculo, tinha cerca de 120. Deus não depende de uma multidão para acender o fogo, e foi com esses 120 que desceu o fogo de Pentecostes. Eram só 120, e Deus resolveu descer o Espírito dele ali, e dali para o mundo, até hoje. Se a gente é cheio do Espírito aqui, é porque começaram 12, os 12 fugiram, só que depois eles voltaram, e aí eles se juntaram no cenáculo, e daí eles foram chamando mais gente ali, se juntando com medo, mas eles se juntaram, e eram muito poucos, e perseguidos, mas do céu vem o som, como de um vento impetuoso, e sobre eles foram vistos chamas, línguas de fogo, e todos foram cheios do Espírito, e tendo sido cheios do Espírito Santo, eles saíram falando línguas, as línguas que cada um que estava reunido ali em Jerusalém falava, e começaram a pregar o Evangelho, e ali muitos creram, e ali começou o livro de Atos, não é? O livro de Atos pode estar sendo escrito hoje, Atos da Alva São Paulo. Eram poucos, mas eles se reuniram, mesmo com medo, mesmo querendo voltar. Só que eles permaneceram, e ali veio o Espírito Santo, e eles foram cheios, 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 e aí eles incendiaram o mundo. Alva São Paulo, eu não vou retroceder. Se vocês quiserem, é uma escolha, mas eu não posso. E eu vou até o fim. Por amor a Deus, que me deu uma missão, por mais dolorosa que seja. E por amor às vidas, eu não vou. O meu coração quer, eu juro que quer. Porque eu amo a igreja. Mas eu não vou. Porque se não for para viver, para seguir,
A ordem que ele me deu um dia. Não vale a pena. Eu posso ganhar mais dinheiro que for, mas se eu perder minha alma, eu vou perder a minha família também. E se eu adulterar com Deus, eu vou adulterar com a minha mulher. É questão de tempo. E se eu adulterei com Deus, eu já perdi tudo. Então eu não vou. Eu vou estar aqui. Achando fácil ou difícil, eu vou estar aqui. Tendo um, tendo dois, tendo só a minha família. Se tiver só a minha família, vai ser o tal do cultinho doméstico. E até que Deus fale para parar, eu não vou parar. Porque é fácil cantar o que vocês estavam cantando, que eu vou desgastar a minha vida diante do teu altar. Quando está tudo bonito é fácil. Mas quando a gente não quer, a adoração nos custa tudo. A adoração nos custa tudo. Quer adorar a Deus? A adoração é entregar tudo. Tudo. A melhor e maior adoração é entregar tudo. Como Abraão entregou o tudo que ele tinha ali, o tudo que ele esperou por anos e anos e anos, e mais de 100 anos, era o filho da promessa. E Deus pediu: Abraão, entrega tudo, tudo, e me adora. E me adora. E aí Abraão entregou. Ele não sabia que ia ser livre. Cara, antes de ontem, eu lembrei isso agora. Eu estava scrollando ali os Reels. E apareceu o testemunho de uma mulher. Ela tinha um filho, acho que de 5 anos. A idade da minha filha. E esse filho, eu acho que ela tinha uma casa. E ela estava fazendo alguma coisa na cozinha. E o filho foi pegar o tênis tal para brincar lá fora. Ela falou: pode pôr o tênis, vai brincar. E o cachorro foi brincar junto. E o que aconteceu? O cachorro volta latindo para ela, querendo chamar para ela ir em um lugar. E ela simplesmente falou: cara, estou fazendo meu negócio aqui. Não vou só porque o cachorro quer me levar. Não vou. E ela demorou. Até que o cachorro venceu, depois de muito tempo, e ela foi. E quando ela foi, ela viu os sapatinhos pelo caminho, a meia pelo caminho. E ela ficou parada. Aí ela falou que Jesus falou no coração dela: vai lá fora, o seu filho está na piscina. E ela foi lá fora. E ela viu o corpinho dele já no fundo da água, com o abdômen já sugado. Ele já estava ali sem sinal de vida. Aí ela pulou lá dentro, tirou ele. E ela falou que ouviu Jesus falando: me entrega a ele, ele é meu. E me adora. Me adora em meio à dor. Entrega seu filho. E ela falou que deixou o corpinho dele ali, os vizinhos viram, chamaram o SAMU. E ele já não tinha mais sinal de vida, mas mesmo assim o SAMU tinha que dar um jeito. E ela adorando: Senhor, obrigado pelo tempo que ele teve comigo. Eu te adoro por esse tempo. Ele é seu, eu te entrego, por mais que seja a maior dor da minha vida. Obrigado pelo tempo que ele passou comigo nessa terra. Ele vai estar com o Senhor e um dia a gente vai se ver. E ela começava a adorar, e ela começava a cantar, e o SAMU lá. Só que aí ele começou a ter uns espasmos. Não tinha chance nenhuma, mas ele começou a ter uns espasmos. E daí, cara, o SAMU começou a fazer, e ele ficou inconsciente e foi levado pro
para o hospital. E ele ficou, cara, em coma por dias. E, obviamente, em casos como esse, o cérebro volta derretido. Eu já tive uma ovelha que aconteceu isso. Foi triste. Até hoje ela está vegetando. A última coisa que eu lembro de ter falado para ela é: cara, cancela essas férias. Deus quer que você esteja na conferência, não viajando. Enfim, vai dormir com esse barulho, né? Foi assim. E, enfim. Aí ela ficava do lado dele ali na cama. Jesus, se você quiser que ele volte, volta. Mas se você não quiser, eu já te entreguei como você pediu. E aí ele começou a acordar. E o médico falou: ó, não mexe, deixa ele acordar, deixa ele andar. E aí a gente vai ver qual foi a consequência. E aí o menino acorda e fala: mãe, por que você demorou tanto? Eu estava debaixo d'água. Por que você demorou? Mas mãe, eu não estou triste com você, porque Jesus foi me encontrar. Sabia que eu morri? Ele me falou que eu morri. Só que ele não saiu do meu lado em momento nenhum. E ele me levou para um lugar que tinha uma mesa com um monte de fruta. Só que desse monte de fruta eu só comi maçã e banana, porque eu só gosto dessas duas. E Jesus me contou, tal. Só que daí ele falou que ia me mandar de volta e que estava tudo bem, ia me mandar para você. E eu estou aqui. Só que, mãe, eu vi Jesus. E apesar de andar de mão dada com ele, eu não consegui ver o rosto dele, porque o rosto dele brilhava muito. E até hoje, essa mulher tem um ministério por causa disso. Eu não conhecia essa história que ela contou, mas me pegou forte. Imagina isso. Enfim, cara, fecha os seus olhos, curva a sua cabeça. Meu Deus, já são 12:15. Me perdoa, galera. Mas essa pregação, não tem como fugir dela. Não tem como fugir dela. Alô, ei. E a gente ainda tem que ceiar. Prometo que o próximo culto, a gente começa no horário. Se não tiver uma guerra do tamanho da de hoje. Cada labasturiana namacás. Talvez essa pregação para você não seja sobre a igreja, mas seja sobre alguma área da sua vida. Talvez você esteja querendo desistir de alguma área que o Senhor mandou você permanecer, que o Senhor te deu uma missão e que Ele não mandou você sair. Talvez você esteja na mesma dificuldade. Talvez você esteja com o coração gritando. Então essa é uma pregação para mim e para você. Permaneça, permaneça. Não seja guiado pelos sentimentos, mas seja guiado pela fé, que é a firme convicção, não daquilo que vemos, mas daquilo que cremos. E pela fé vai acontecer. Pela fé há uma pátria superior a ser ganha. Pela fé, aquilo que Deus falou que vai acontecer um dia, vai acontecer. Deus não desistiu, Deus não desistiu, Deus não mudou de ideia, Deus nos plantou, nós vamos permanecer. Deus deu a ordem, a gente vai executar, o Senhor vai reaquecer os nossos corações, a gente vai permanecer, em nome de Jesus. A ceia é para isso, para toda vez que a gente ceiar, a gente lembrar que Ele foi até o fim por nós, e porque Ele foi até o fim por nós, nós iremos até o fim por Ele. Não é por conforto, Ele nunca prometeu isso para a gente, Ele nos prometeu a guerra, e é na guerra que a gente cresce, mas em meio à guerra, Ele nos prometeu a paz que excede todo entendimento. No meio da guerra, eu sento junto à mesa com Ele, eu partilho do pão, eu tomo do suco, eu como da carne que foi partida por nós, eu bebo do sangue
que é a própria vida de Cristo em nós. Enquanto a gente adora, serve o povo aí, Ágata, em nome de Jesus. Só pelo fogo não temerei, na tua fumaça de glória eu estarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Vai colocando todas as situações da sua vida, tudo aquilo que Satanás tem soprado no seu ouvido, sugestionado para desistir, sugestionado para fazer diferente, toda a tentação do seu coração em fazer os planos que não foi o Senhor que estabeleceu, toda dor, entrega no altar. Diante do altar eu tenho cura, diante do altar eu tenho a resposta do Senhor, diante do altar eu tenho um abraço de Jesus, ou se essa não é a sua linguagem, diante do altar Ele vai dar um tapa e vai falar: segue, porque fui eu que te chamei, e sou eu que vou sustentar. O certo ou errado do que eu mandei está no meu nome, então segue. A reputação é minha, não é sua. Segue. A sua vida é minha, não é sua. Eu peguei ali na cruz para mim, então segue. E no meio da dor, você só adora e entrega, como aquela mãe fez. Senhor, talvez esteja morto, mas eu te entrego e eu te adoro, porque a decisão da vida e da morte é sua. A minha decisão é te adorar, a minha decisão é colocar lenha no altar do sacrifício. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Às vezes a gente quer trocar esse santo dos santos por um lugar quentinho, confortável, mas o que a música está falando é que quem já pisou nesse lugar, se mudar de lugar, vai querer voltar, porque quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. Não tem lugar melhor para se estar do que no santo dos santos, mesmo que doa, mesmo que nos custe tudo, a adoração nos custa tudo. Essa é a canção que os anjos cantam 24/7 nos céus. Santo, santo, santo. E essa se repete pela eternidade de eternidade. Então está se repetindo a música aqui. Por que a gente não sai desse refrão? Porque se os anjos não cansam vendo a glória, eu também não vou cansar, porque eu quero ver a glória. Eu quero ver a glória no dia bom, no dia ruim, no dia bom, no dia ruim, no dia que o meu coração pensa em desistir, eu quero ver a glória. No dia que o meu coração está bem, eu quero ver a glória. Tudo na minha vida, eu quero ver a glória, eu quero ver Jesus, eu quero agradar o coração de Jesus, não o meu, mas Jesus.
Jesus, Jesus, aquele que me resgatou, aquele que me curou, aquele que me tirou do montoro, do lixo, para o reino da sua maravilhosa luz. Jesus. Glória, glória, glória. Ô Ágata, deixa aberto ali para eles. Deixa aberto o pão e o suco para eles, por favor. Pode continuar tocando, a Ágata abre aí para vocês. Santo, Santo, Santo. Senhor, nós queremos uma igreja que adore santo, 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 no dia bom, no dia ruim. Uma igreja que entenda a missão, Senhor, e dê sua vida por ela. Não abra mão das partes importantes da vida, mas também não abra mão de cumprir o ID. Senhor, que nos próximos dias, os próximos meses, a gente possa contemplar pessoas novas se achegando, sendo curadas, sendo transformadas, famílias se achegando, Pai, solteiros, jovens, velhos, Senhor, pessoas que precisam de um lugar para congregar, e que nós possamos falar: olha só, se nós tivéssemos desistido naquela época, meu Deus, seriam centenas de pessoas perdidas, porque eu creio que o Senhor não nos chamou para estarmos entre poucas pessoas, porque tudo que nós vivemos com o Senhor nos prepara para o destino que Ele quer nos colocar. Então, se o Senhor nos plantou em estações passadas em mega igrejas, não que seja pior uma mega ou uma pequena, não é nada disso, mas Ele nos ensinou como lidar com mega igrejas. Então é porque Ele tem esse destino para a gente. Então se acostumem com a ideia de que em pouco tempo a palavra se cumprirá, e a gente vai ter tanto trabalho de cuidar de tanta gente, e a gente vai testemunhar: a gente estava louco naquela época, Satanás quase conseguiu, mas olha só, Jesus, todos aqueles que o Senhor me entregou, deles eu não perdi nenhum, são seus, e a gente vai comemorar no céu. Pega o pão. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, levanta o seu pão aos céus, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Senhor, nós te agradecemos pelo seu sacrifício naquela cruz, pelo seu corpo dado em favor de nós, Pai, porque o Senhor foi moído para que nós não precisássemos ser, porque o Senhor foi dilacerado para que nós pudéssemos ser curados. Por isso, em nome de Jesus, mais um mês nós ceiamos na tua presença, nós nos examinamos, pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão por todas as vezes que nós olhamos para trás, pedimos perdão, Jesus, por todas as vezes que, tendo olhado para trás, pensamos em te trair, Jesus. Nos perdoa, que essa mesa, dessa ceia, Senhor, possa ser uma reconciliação entre nós. Em nome de Jesus, comamos.
Ele foi triturado como esse pão está sendo triturado pelos nossos dentes. Em memória dele, em memória dele, em memória daquele que nos amou primeiro e se entregou de uma maneira violenta por nós. Ah, Jesus, ah, Jesus, Rakadarabasu de Cananás, vem visitar o nosso coração nesse momento, Pai, vem visitar o nosso coração, que os nossos ouvidos agora estejam abertos à Tua voz. Vem com uma brisa suave. Chacatarás. Como um vento suave. Chacatarás. Vem falar com cada um nessa hora, Jesus. Vem nos renovar. Renovar o seu renovo sobre nós. Chacatarás. Recapadanamassos. Recebe uma porção do Espírito nessa hora. O renovo. Ricadaradalabaradaramasodiananai. Redeantostodiananai. Rakadarabacadarabalamanauresiechodokai. Recebe o temor do Senhor de volta. Rakabadarabakai ederebas. Shoderekadanamanalabasturiananai. Porque não é por conveniência que o seguimos, não é por conveniência que o adoramos. Rikadarabasturiananai. É porque simplesmente Ele é tudo, tudo, tudo que nós temos. E para onde nós iríamos se só Ele tem palavras de vida eterna? Radalabasediandalamas. Racha cada ries. Mas vem novamente, eu mergulho na vida em Ti. Esqueço que a presença aumente, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na Tua fumaça de glória, eu entrarei onde no Santo dos Santos, não sei mais viver. Ergue o cálice, ergam o cálice. Não temerei, na Tua fumaça de glória, eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Desde a prisão. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Não tem lugar melhor do que a Tua presença, Pai. Recebe essa adoração, Jesus, porque ela está vindo dos nossos corações. E como eu vou parar algo, Jesus, que tem fluído, que está fluindo dos nossos corações, Jesus? Como eu vou parar, Senhor? Onde estiver, ama pela glória de Deus. E tendo dado graças, partiu-se, e o corpo já foi. Mas, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o meu cálice, é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre, sempre, sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor, nós te agradecemos pelo Teu sangue derramado na cruz. Te agradecemos por essa aliança, Senhor. Por mais que nós possamos ter sido
infiéis em algum momento, o Senhor permanece fiel. O Senhor permanece fiel. E essa é a nossa aliança. Que essa aliança nesse dia possa trazer vida em todas as áreas que você já viu ela esvair. Porque a vida está acontecendo em lugares que você não está vendo. Não é morte, são raízes crescendo para debaixo da terra, para formarem uma árvore indestrutível e que gera muitos frutos. Podem tomar o cálice. Mais um mês na tua presença, Jesus. Mais um mês onde o Senhor nos ministrou. Mais um mês que o Senhor nos cuidará. Mais um mês, Jesus. Mais um mês na tua mesa. O Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória de Deus. Estende sua mão para cá. Como servo e sacerdote do Senhor, eu te abençoo por uma semana de glória em glória, uma semana onde você não vai retroceder, mas que todas as vezes em que Satanás sussurrar no seu ouvido, você vai se achegar diante do altar, diante de Jesus, e Ele vai te ministrar. Permaneça, permaneça, e você irá permanecer. Que nessa semana você cumpra o ID, e que no domingo que vem a gente possa ver um convidado chegando aqui novo, de cada um. Eu profetizo que o Senhor vai trazer oportunidade para a gente pregar nessa semana, para pessoas novas e trazer elas. Oportunidades. E tendo essa oportunidade na sua frente, o Senhor vai te capacitar, o Senhor te dará palavra de conhecimento sobre a vida dessa pessoa. Se ela precisar de cura, você vai estender as mãos e ela vai ser curada. O Senhor fará grandes coisas através da vida do povo dessa igreja, para aparecerem sinais, prodígios e maravilhas, para que as pessoas creiam que nesse lugar há um Deus que é real, que cura, que transforma. Em nome de Jesus, vai na paz. Deus abençoe.